Essa estrutura te deixa com cara de quem domina o alemão profissional. Já se perguntou qual é a diferença entre Platz nehmen e sich setzen? O resultado é o mesmo, mas tem uma diferença aqui na construção e eu vou te mostrar isso hoje. Então, se você quer soar mais educada, mais inteligente, sem parecer que usou o Google Tradutor, você vai aprender hoje várias expressões do alemão mais formal que você vai se deparar ali no seu trabalho, no e-mail mais formal. E se você usar essas expressões que eu vou te ensinar hoje aqui, eu tenho certeza que os alemães vão te olhar com outros olhos, porque você vai mostrar que você domina uma construção mais rebuscada, mais formal e que é usada. Não é aquela formalidade desnecessária ou que nunca é usada, não. É muito usada, para falar a verdade. A gente vai trabalhar um tema mais avançado chamado Funktionsverbgefüge. Já ouviu falar nesse tema? Um nome meio estranho, né? Mas esse tema é o seguinte, é quando um verbo alemão ele se junta com um substantivo e aí forma uma expressão que muitas vezes você pode trocar por uma construção mais simples do dia a dia. Então eu vou fazer uma comparação hoje com uma construção mais simples e vou te mostrar algo com o mesmo sentido, mas numa construção mais avançada. Olha só esse primeiro exemplo aqui, que interessante. Platz nehmen. Você percebe aqui que tem a palavra Platz, beleza? É um substantivo, isso aqui não é um verbo. E tem um verbo do lado, que é o verbo nehmen. E aí você se pergunta, mas que diacho significa isso aí? Porque até onde eu sei, a palavra nehmen significa pegar, não é isso? Verbo nehmen, pegar, um dos sentidos dele. Agora, quando junta com a palavra Platz, o que é que significa isso aqui? Você acredita que isso aqui significa sentar-se? Então, se alguém olhar para você, usar essa expressão numa frase tipo assim, ó, Bitte, nehmen Sie Platz. Significa algo como, por favor, sente-se. Pegue lugar, né? Pegue lugar. Mas eu vou te mostrar agora uma alternativa para isso aqui, porque existe uma outra possibilidade que soa menos formal e que você pode usar no lugar disso aqui. Porém, isso aqui você vai ouvir. De quem, por exemplo? No consultório médico. Muito provavelmente o médico vai usar mais essa construção aqui, né, Platz nehmen, do que o verbo, por exemplo, sich setzen. Vai ser mais comum. Por quê? Porque geralmente eles falam com mais formalidade nesse contexto. Qual é a alternativa que a gente tem? Sich setzen, sentar-se. Então, esse médico ele pode chegar para você e falar também assim, ó, Bitte, setzen Sie sich. Por favor, sente-se. Então, a gente aprendeu agora a primeira expressão, né? Então, tem aqui a possibilidade de você falar Bitte, nehmen Sie Platz. E aí é uma construção de verbo com substantivo. Lembra que tem que ter o substantivo, senão não vai ter o sentido que você está buscando. E tem a construção sem substantivo, né? Que já é você usando uma construção verbal. Bitte, setzen Sie sich. E você deve estar se perguntando, beleza, Ravi, mas que diacho é esse sich no final? Isso aqui é como se fosse o nosso se em português. Se sentar. Sich setzen. Se sentar. Então, numa tradução mais ao pé da letra, é como se fosse assim. Por favor, sente-se. Na verdade, até bateu, né? Que em português a gente poderia falar assim, né? Por favor, sente-se. Bitte, setzen Sie sich. O Sie aqui é porque está no imperativo, etc., que é um outro tema, mas tem que colocar esse Sie aqui quando você não conhece a pessoa, quer tratar de uma maneira mais respeitosa, vai entrar isso aqui, beleza? Qual é a próxima expressão que a gente tem que soa mais formal e que é muito usada no dia a dia? Isso aqui, ó. Eine Rolle spielen. Que diacho é isso aqui? Spielen, um dos sentidos desse verbo é jogar. Um outro sentido é brincar. Aí você pensa, beleza, mas Rolle, eine Rolle, tem a ver com brincadeira isso aqui? Como é que é o lance? Tem a ver com brincar? Não, não tem a ver com brincar. Na verdade, o verbo spielen aqui, ele perde aquele sentido original e o sentido, você tem que analisar o sentido do verbo com o substantivo.
justamente que é o tema dessa aula de hoje, né? Que é Funktionsverb. Funktionsverb significa verbo função. Então, Funktionsverbgefüge, então é uma construção linguística usando verbo com substantivo. Na maioria das vezes, esse substantivo ele perde o sentido original e aí você tem que focar na expressão como um todo. Então a expressão como um todo é essa aqui. Isso aqui já não é uma frase pronta com contexto, não. É a expressão ali de uma forma isolada, né? Então, eine Rolle spielen. Sabe qual é o sentido disso aqui? Desempenhar um papel. Desempenhar um papel. Então, quando você fala de modo mais formal, né? Poxa, então, eu acho que educação, ponderamento, desempenha um papel importante na sociedade. Sabe esse desempenha um papel? É isso aqui, em alemão. Eine Rolle spielen. Ou quando você, por exemplo, vai fazer um passeio, esse passeio é ao ar livre. E aí, obviamente, o tempo, ele desempenha um papel nesse passeio, porque se estiver chovendo, não vai rolar. E aí você pode chegar para a galera e falar assim, galera, olha só, eu tô vendo aqui que amanhã vai chover. Das Wetter spielt eine Rolle. Ou seja, o tempo desempenha um papel. Maravilha, eu já vi essa expressão com a palavra wichtig. Eu posso colocar aí? Pode. Você pode falar assim, ó. Das Wetter spielt eine wichtige, tem que declinar, né? Colocar a letra E no final. Wichtige Rolle. O tempo desempenha um importante papel se eu tivesse com esse adjetivo aqui, beleza? Mas eu não coloquei. Qual é a alternativa que você tem no lugar disso aqui, já que isso soa um pouco mais formal? Qual é a alternativa que a gente tem para o dia a dia de meu Deus? Se eu quero falar na maneira mais de boinha. Tem uma alternativa muito simples, na verdade, né? Wichtig sein. Ser importante. Você pode falar, Leute, galera, das Wetter ist wichtig. Ou seja, o tempo é importante. No contexto ali, a galera vai entender o que você está dizendo, porque se chover, ninguém vai passear. Beleza? Próxima expressão, então, importante. Essa aqui, ó. Zur Sprache bringen. O que é isso aqui? Aí você, de novo, né? A nossa cabeça, ela tende a traduzir literalmente. Porra, Sprache é idioma. Idioma. Bringen é trazer. Trazer para o idioma, não entendi direito e tal, né? Se você pensar de forma ali mais literal, travada. Só que, na verdade, o sentido disso aqui é o seguinte. Trazer a discussão. Abordar um tema. Então, zur Sprache bringen. Sprache pode ter um sentido também de comunicação. Então, zur Sprache bringen. Trazer a comunicação. Trazer a discussão. Abordar, né? Geralmente é um tema. Né? Percebe? Então, olha só que exemplo interessante. Wir müssen dieses Thema zur Sprache bringen. Então, a gente tem que trazer esse tema à discussão. Interessante, né? Quando você poderia falar uma frase assim? No seu trabalho. Você trabalha ali no escritório, no escritório administrativo, no direito, você trabalha numa situação mais formal. E aí, isso aqui vai fazer seu alemão subir de nível. As pessoas vão te olhar com outros olhos porque você está falando na linguagem que a circunstância pede, o que o contexto pede. Da mesma forma, você pode ouvir isso aqui também de um colega, de um chefe, que vocês precisam trazer esse tema à discussão. Qual tema? Aí depende, né? Pode ser todo tipo de tema que envolve ali o seu trabalho. Show? Qual é a alternativa que você tem no lugar disso aqui? Já que isso soa mais formal, o que é que a galera poderia falar no lugar disso? Usar o verbo ansprechen. Então, etwas ansprechen, né? Que é abordar algo, como um tema, por exemplo. Olha que interessante. Wir müssen dieses Thema ansprechen. Ou seja, a gente tem que abordar esse tema. Fala, meu irmão, tamo junto. Wir müssen dieses Thema ansprechen. A gente tem que abordar esse tema. É uma possibilidade. Qual é a outra expressão que a gente tem? Stellung nehmen zu etwas, por exemplo. Então, Stellung nehmen, que diacho é? Olha o verbo nehmen aparecendo de novo, né? Mas que diacho é isso aí? Na verdade, é você
tomar posição acerca de alguma coisa. Tomar posição é você, por exemplo, se posicionar sobre alguma coisa, falar sua opinião, o que é que você acha. Então, Stellung nehmen zu. Bora ver um exemplo aqui. Aqui, também num contexto mais formal, alguém pode chegar para você e olhar assim e falar: Sie müssen dazu Stellung nehmen. Ou seja, a senhora precisa ou tem que se posicionar sobre isso. Não dá para ficar neutro em cima do muro caladinho aí, não. Sie müssen dazu Stellung nehmen. Ou pode ser um político falando pro outro, e você está acompanhando política, um político solta essa frase e você já, eu entendi essa parada aí, já aprendi, viu? Então, é uma possibilidade. Beleza, o que é que você pode usar no lugar de Stellung nehmen, já que isso soa mais formal? O que é que no dia a dia de meu Deus você poderia usar como alternativa? A alternativa é Deine Meinung sagen. Ou, né, se for mais formal, Ihre Meinung sagen. Aqui, ó, esse possessivo aqui é maiúsculo, tá? Então aqui um vacilozinho, tá, mas é maiúsculo. Então, Sie müssen Ihre Meinung dazu sagen. I maiúsculo, beleza? Que é o formal. O senhor ou a senhora tem que dizer sua opinião, beleza? Próxima expressão que a gente tem aqui dentro desse tema Funktionsverbgefüge. Bora, sua vaga na Alemanha. Tamo junto, irmão. Ó, Funktionsverbgefüge é o tema de agora. Isso aqui é uma outra construção dentro desse tema. Einen Beitrag leisten. E aí, Roberta, como é que você tá? A Cláudia também colocou umas palmas aí. Obrigado, tamo junto. Einen Beitrag leisten. O que é isso aqui? O que é isso aqui? 3 palavrinhas para contribuir. Nada mais é do que contribuir. Einen Beitrag leisten. Contribuir é o sentido disso aqui. Bora ver um exemplo? Beide Seiten müssen einen Beitrag leisten. Ambos os lados têm que contribuir. Então imagine só agora que você está na terapia de casais. Está tendo conflito com seu marido ou com sua esposa. Vocês contratam alguém ali para intermediar a situação, porque ninguém quer dar o braço a torcer, né? Já viu? Briga de marido e mulher. Nesse caso, alguém vai meter a colher, que é a profissional da área. E aí, o que acontece? Só que essa profissional, poxa, ela é séria, é uma profissional renomada. Você quis investir justamente numa pessoa que vai poder resolver a situação, porque se não resolver, você vai cair fora, vai se separar. E aí, essa pessoa, ela usa uma linguagem um pouco mais formal. E aí, ela chega para vocês e fala: Beide Seiten müssen einen Beitrag leisten. Ou seja, os dois lados têm que contribuir. Então você cede um pouquinho dali, virgulina, e você, Albertino, você cede um pouquinho dali. Aí um vai cedendo ali, outro vai cedendo aqui e tal, até chegar no meio termo, chegar no consenso. Qual é a alternativa de einen Beitrag leisten? Qual a alternativa para isso? É você usar o verbo beitragen, tem um verbo, né? Ou seja, em vez de você usar o substantivo com o verbo, que é o tema principal aqui que eu estou te explicando, você vai usar o verbo beitragen. Então, a gente tirou o substantivo aqui, Beitrag, e a gente mudou o verbo, inclusive, tá vendo? Não está usando mais o verbo leisten, porque existe o verbo beitragen, que é contribuir. Então, beide Seiten müssen beitragen. Pode ser que ela fale essa frase de baixo em vez da outra? Pode ser que sim, claro. A gente não tem bola de cristal aqui. Mas é possível afirmar que a frase anterior, que é essa aqui, ela soa mais formal do que essa de baixo aqui. Porque se você domina esse tema aqui, ó, que é o tema que a gente está abordando nessa aula, que é o tema Funktionsverbgefüge, você domina esse tema, você entendeu, você começa a usar essas expressões mais usadas, seu alemão vai subir de nível com certeza absoluta. Primeira vez que você soltar isso para alguém que inclusive você já tem contato frequente, a pessoa ela vai notar essa diferença no seu vocabulário. Fala, ué, seu vocabulário está melhorando, e essa construção aí ela soa mais formal. Show de bola. Próxima que a gente tem aqui, essa aqui é bem interessante, né? Ela aparece muito pra gente, né? A gente que vem pra cá, sai do Brasil, vem morar aqui, começa a resolver pepino, é problema, é burocracia e tal. Volta e meia você lê isso em algum site, né? Einen Antrag stellen, que é requerer. Requerer alguma coisa
É requerer um visto, é requerer um prazo, é você solicitar ali, requerer. Então, einen Antrag stellen. Bora ver o exemplo aqui. Ich möchte gerne einen Antrag auf Einbürgerung stellen. O que é isso aqui? Eu gostaria de bom grado de fazer um pedido de Einbürgerung. O que é isso aqui? Naturalização. Você já preenche os requisitos ali, você quer o passaporte vermelho. Então, naturalização, Einbürgerung. E o que é que essa frase quer dizer? Quer dizer que você chega ali no órgão e você vai procurar, você quer saber se você preenche os pré-requisitos, você quer fazer perguntas ali, etc. E aí você pode soltar essa frase. Ich möchte gerne einen Antrag auf Einbürgerung stellen. Lembrando que se você, por exemplo, tirar aqui o auf Einbürgerung, você tem a frase do mesmo jeito, né? Ich möchte gerne einen Antrag stellen. Só que, claro, fica vaga. Como assim ela fica vaga? Porque ela fica assim. Eu gostaria de fazer um requerimento. Tá, mas requerimento em relação a quê? Que tipo de requerimento você quer? A não ser que o órgão seja muito específico, você entra numa sala que só é para fazer um tipo de requerimento. Só é para isso aqui. Aí tudo bem. Você não precisa especificar porque já está óbvio no contexto ali. A sala só resolve aquilo. Mas, de outro modo, é importante você usar ali a preposição auf, né? Einen Antrag auf etwas stellen. Tem muito isso no alemão, né? Quando você aprende isoladamente ali a estrutura de uma frase, você pensa assim, ok? Einen, né? Ou seja, acusativo aqui, né? Então, einen Antrag auf etwas stellen. Então, quer fazer o requerimento, fazer um pedido em relação a alguma coisa. Show de bola? Roberta, sonho de todo BR que não tem outra nacionalidade na Alemanha. Aleni, nunca consegui aprender alemão. Talvez porque o que você tentou até hoje não funcionou. E aí, obviamente, te desmotivou. Você fez sua parte, você pode até ter se esforçado, mas estava cavando certo no lugar errado. Então não adianta nada você gastar energia, cavar certo, cavar certo significa fazer sua parte. E aí o resultado não vem. Quando o resultado não vem, o seu cérebro pensa, cara, eu tô fazendo isso à toa. O cérebro odeia fazer coisa à toa e aí ele desiste. Então a fórmula da desistência é fazer algo, não ter um resultado ali que você espera, o resultado esperado para aquilo que você para o esforço que você está executando, e aí você, desiste, beleza? Aleni, eu recomendo você clicar no link da bio e tem uma aula no link da bio sobre erros que as pessoas cometem no aprendizado de alemão. Só que erros mais invisíveis. Clica no link da bio que você vai assistir uma aula completinha sobre esses erros, vai te dar uma clareza absurda do passo a passo que você deve seguir para falar alemão com mais confiança, beleza? Fica tranquilo que não é propaganda de curso para você ter que entrar no curso. Eu te passo o detalhamento e, claro, depois eu abro a possibilidade de você testar meu curso se você quiser, mas ali é uma aula de verdade, não é para vender meu curso não. É uma aula que você aprende como falar alemão com mais confiança no dia a dia, o passo a passo que você precisa seguir, beleza? O link tá na bio aí do Instagram ou aqui nos comentários se você tiver em outra rede social. Show de bola! Então, já expliquei que aqui, você pode usar o verbo beantragen. Olha que interessante, né? Então, em vez de ser einen Antrag stellen, tem um verbo também relacionado a esse substantivo, Antrag, você vem para beantragen. Então, olha que interessante. A gente mudou a construção, galera. Não é mais einen Antrag stellen. A gente tirou o verbo stellen, tirou o substantivo Antrag, né? Ou seja, ele não está entrando mais aqui, substantivo Antrag. O que é que está entrando agora? O verbo beantragen. E aí eu sei que você pode pensar o seguinte, porra, Vili, assim é muito mais fácil, negão. Para que eu vou enveredar no negócio que eu vou colocar mais palavras, soa mais difícil, sendo que eu posso usar só um verbo aqui e resolver minha vida? Eu te entendo. Mas em algum momento do seu aprendizado, você vai querer aprender coisas mais formais por causa do que você está vivenciando. Por causa da sua profissão, por causa das cartas que você recebe, por causa de ligações de gente falando mais formal com você. Porque independentemente de você querer usar,
você vai ouvir. É igual a xingamento. Pô, as escolas não ensinam... Peraí que desceu aqui, mas eu vou subir. As escolas não ensinam xingamentos, e aí você pensa, é até bom porque eu quero o alemão formal e etc. Cara, mas ninguém está te ensinando xingamento para você usar, não. É importante que você entenda. Ou você quer ter um alemão capenga? Só entendo alemão formalzão do livro. O do dia a dia eu não entendo nada. Você não está vivendo direito, né? Não é pra você falar gíria de mano, não é pra você xingar, mas é pra você entender. Aí você, beleza, tem um marido alemão, tá assistindo um filme. O filme é de situação ali do dia a dia, etc. A pessoa tá xingando no filme, manda a outra pessoa tomar não sei aonde e tal, e você não entende nada. Falou o que aí, amor? Você fala, mas você não aprende essas coisas, não? Não, na escola eu só aprendo alemão formal. Aí teu marido fala, vou te tirar dessa escola aí, pelo amor de Deus. Aí tu fala, mas não sei o que vai fazer. Aí, Ravileira, né? Ravileira, você vai... Ravileira, não tem amigo meu que me chama Ravileira. Ravileira, método ADD. Clica no link da bio que você vai entender como é que você aprende esse alemão do dia a dia, beleza? Aqui a gente já viu. Bora descer. Onde é que a gente tá? Meu Deus. A gente já viu isso aqui também. Einbürgerung. Alternativa a gente já viu. Agora, isso aqui... A gente viu isso aqui? Não vimos isso aqui. Isso é bem interessante, né? Zum, fecha os lábios na hora de falar, né? Zum Ausdruck bringen. Que diacho é isso aqui? Exteriorizar. Trazer para a expressão, né? Ou seja, exteriorizar, manifestar, que é falar. Bora, desembucha, bota para fora, né? Mas desembucha é informal lá do Nordeste, né? Mas vamos lá, zum Ausdruck bringen, ou seja, exteriorizar. Essa frase aqui, claro que ela soa muito formal, né? Você tá com um brother ali alemão, já virou amigo, seu marido, você... Ich möchte meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Cara, num contexto informal não vai combinar, né? Não precisa falar isso aqui. Agora, no contexto formal, é show de bola. Porra! É onde um refinamento absurdo isso aqui. Você mostrando para que veio, né? Isso aqui não é estrangeirazinha que tá batendo cabeça ali, balbuciando o idioma, não. Essa estrangeira aqui, ela fala. Ela não fala tudo perfeito, não, mas ela vai para cima e quando ela quer falar mais formal, ela bota para fora a frase mais formal. Essa aqui é uma possibilidade, beleza? Então é você dizendo o seguinte, eu gostaria de expressar minha gratidão. Não tem momentos que em português você fala assim, num contexto determinado, em vez de falar assim, pô galera, eu sou muito grata pela ajuda aí e tal, você chega pra galera, no momento ali que combina, você fala assim, poxa, pessoal, eu gostaria muito de expressar minha gratidão, né, pelo fato de vocês terem contribuído imensamente com a minha melhoria, com o meu desempenho e tudo mais. Então você pode falar assim em alemão também, por que não? Mas tem alternativa. A alternativa no lugar disso aqui é Roberta amor, que bom. A alternativa que você tem, que inclusive ainda soa um pouquinho formal esse verbo aqui, sich bedanken. Então, ich möchte mich bedanken. Pede a preposição bei ali, se você quiser falar assim. Poxa, eu agradeço aqui perante você e tal. Então, ich möchte mich bei dir oder bei Ihnen bedanken, né? Ou seja, gostaria de agradecer e etc. Então, é uma alternativa usando o verbo e a alternativa de cima, você sabe, como você aprendeu hoje aqui na aula, já que o tema é Funktionsverbgefüge, isso aqui é, na verdade, uma construção de verbo com substantivo, beleza? Então, hoje a gente aprendeu aqui como é que você usa o alemão mais formal, né, para construir frases que soam mais refinadas, que soam com certeza mais inteligentes, pessoas que tem uma dedicação maior ali, etc., que quer esse refinamento, eu recomendo fazer isso, claro, desde que você antes já tenha um nível bom do alemão do dia a dia. Não adianta nada o alemão tá capengando ainda, eu quero pular pro alemão formal só por causa de ego. Aí é bobeira, tá dando bobeira. Agora, se o alemão ali, se o alemão já tá no nível razoável, consegue se comunicar e tal, agora você quer dar um refinamento no idioma, esse tema aqui é crucial para você, beleza? Roberta é aluna do nosso treinamento. Roberta, é claro que esse tema tá lá dentro do nível B2 na nossa plataforma e com material lá, com mais frases, com PDF para você baixar, que você sabe muito bem, beleza? Agora olha só, se você quiser
sair da vergonha de travar no médico e fingir que entendeu, se você quiser conhecer os 3 erros invisíveis que estão destruindo sua confiança na hora de falar alemão e como é que você corrige cada erro desse, se você quer sair da frustração de entender, mas não conseguir falar, clica no link da bio para você assistir a aula. Senão você vai entrar 2025 capengando no idioma ainda, sem saber porquê, como foi o caso do nosso colega que falou, poxa, eu estava estudando, eu nem lembro o que ele falou exatamente, mas foi algo do tipo, não consigo aprender. Mas tudo é como você está aprendendo, como é que você está estudando, quais são as estratégias que você está usando, qual é o material, qual é o caminho que você está seguindo. Se estiver seguindo um caminho errado, vai dar problema, beleza? Kannst du bitte das Thema nochmal sagen? O tema é Funktions... Deixa eu digitar, né? Aí eu falo e digito. Funktionsverb. Eu vou explicar também para você entender. Funktionsverb Gefüge. Deixa eu ver se está certo. Funktionsverb Gefüge. Tá certo. Deixa eu fixar aqui e vou te explicar com detalhe o nome desse tema. É interessante. O nome é interessante, né? Não precisa decorar esse nome não, mas se você quiser fazer mais pesquisa sobre, o nome é esse aí. Como é o nome? O que é isso aí para explicar para você? Você, para entender o nome desse tema, você vai primeiro até a letra B. Até a letra B aí, ó. Funktionsverb. Beleza? Então, até a letra B, a gente tem a palavra verbo função, um verbo funcional, pode ser assim. Você pode pensar como verbo suporte, é uma possibilidade, né? Funktionsverb. Verbo função, verbo suporte. Show de bola. E aí, depois você tem a palavra Gefüge. Mas que diacho é Gefüge? Gefüge é uma construção linguística, uma construção de frase, né? Então, Gefüge é uma construção. Então, essa palavra aí significa construção de frase envolvendo um verbo suporte. Ou seja, é uma frase, agora eu vou falar na linguagem do povão, é uma frase com um verbo que tem a função de criar uma expressão. Beleza? Então, quarta-feira a gente se vê. Quarta-feira é Natal, né? Deixa eu olhar um negócio aqui na agenda. Quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Quarta-feira, Natal, não tem problema, a gente vai fazer live do mesmo jeito, beleza? Quarta-feira, meio-dia, a gente se encontra. Tamo junto e sucesso pra vocês. Boa semana pra todo mundo, né? Segunda-feira começando, boa semana pra nós.